pessoal, boa noite. Hoje nós vamos para a nossa 12ª aula, a aula sobre a Era Vargas. A Era Vargas é o período aí pelo qual o Getúlio Vargas passou 15 anos aí continuamente no poder. Getúlio Vargas, vale lembrar que ele vai ter 2 governos. Esse da Era Vargas, esse primeiro governo, que ele toma o poder por meio da Revolução de 30, e depois, na década de 50, eleito democraticamente, voltou aí, como ele tinha prometido, voltou nos braços do povo. Então, Getúlio Vargas, desde a Revolução de 30, se estendendo até 1945, ele governa continuamente o Brasil, um dos períodos em que o chefe de Estado passou mais tempo no poder, depois aí nosso imperador Dom Pedro II, foi o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele passa esses 15 anos aí no Brasil, no governo, moldando muitas coisas que até hoje tem reflexo na nossa vida, na política nacional e até na cultura e na educação, como a gente vai ver na aula, de mecanismos que ele criou, tanto para poder projetar a sua imagem. A gente tem, por exemplo, aí hoje, até hoje, ainda resquício da Era Vargas, aquele programa A Voz do Brasil. Isso foi uma estratégia lançada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas para formar um meio de comunicação oficial das ações do governo. Também tem a criação de ministérios. Até então, o Brasil tinha 4 ou 5 ministérios, nenhum voltado para a área da educação, nem para a área da saúde. Não havia o ensino regular também, o ensino primário. Getúlio Vargas vai instituir isso daí e vai começar aí a questão previdenciária do Brasil. O trabalhador ser amparado por meio de uma seguridade social. Outra coisa também que o Getúlio vai implementar vai ser a questão das leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas durante o seu primeiro governo, que vai refletir até hoje e que agora recentemente, né, tem sido desmontada e o pessoal tem se esforçado bastante para desmanchar essa consolidação das leis trabalhistas. Tá? Então, eu vou começar aqui projetando a nossa tela, só um instante, para dar início à aula. Aparecendo para vocês? Então, pessoal, a Era Vargas, nossa aula de hoje, 12ª aula. Essa aula depois vai ser revisada ainda pela importância dela, uma das aulas mais importantes assim, que eu considero para o Enem. Era Vargas, segundo reinado, governos militares e a parte dos governos populistas da década de 50, Juscelino Kubitschek, Eurico Dutra, etc. Então, esse é o segundo momento da história da República. O primeiro momento da história da República é o golpe que deu início à República no Brasil, que tirou a monarquia e instituiu a República. E esse é o segundo momento da República, em que novas oligarquias elas querem chegar ao poder, não tinham sido contempladas ou então foram excluídas, e que agora chegaram a uma ruptura com aquele modelo antigo de república que havia, que a gente falou nas nossas últimas 3 aulas. Aqui é só um exemplo para ilustrar de carteira de trabalho e de serviço social, que foi criada também, criação do Getúlio Vargas, aqui um exemplo ilustrativo, dos anos 30. Ministério do Trabalho, vejam aqui, criação do Getúlio também. E os antecedentes, só recapitulando, né? A Revolução de 30, o governo Getúlio Vargas começa com a Revolução de 30, né? Esse movimento de tenentes e da classe média que levou à deposição do Washington Luiz da presidência e que colocou Getúlio Vargas no poder. Júlio Prestes foi o candidato eleito, mas sequer chegou a tomar posse. O Washington foi deposto antes pela Revolução de 30. Então, só recapitulando, né? Em 1929, vamos lembrar que o presidente era o Washington Luiz, e no lugar de ele apoiar um candidato do Partido Republicano Mineiro, ele vai e apoia Júlio Prestes, um candidato paulista, do Partido Republicano Paulista. Então, isso gerou um descontentamento muito grande dentro do Partido Republicano Mineiro, fazendo com que
o Partido Republicano Mineiro buscasse alianças com as chamadas oligarquias dissidentes, principalmente do estado da Paraíba e do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul tem aí à frente Getúlio Vargas e da Paraíba João Pessoa. Tanto é que Getúlio vai compor uma chapa com João Pessoa, os dois são eleitos, Getúlio é eleito, perdão, os dois são derrotados, desculpa aí. Os dois são derrotados na eleição, Júlio Prestes quem ganha, mas devido aos descontentamentos internos e também a reação das camadas médias urbanas, principalmente camadas industriais, a reação foi criar essa aliança liberal. Para quê? Para lançar a candidatura do Getúlio Vargas. Só que ele vai derrotado, mas eles não se contentam. Não se contentando, começa o movimento que sai lá do Rio Grande do Sul, de militares aliados ao Getúlio, a esse movimento dessa aliança liberal, apoiado por essas oligarquias dissidentes, vão em direção ao Rio de Janeiro e tomam posse, tá? Tomando posse, inicia-se então aí a chamada Era Vargas. Era Vargas dando início aí à chamada Nova República. Essa Era Vargas, ela vai ser dividida em 3 fases. O governo provisório, que não foi tão provisório assim, foi praticamente um mandato, que vai de 1930 a 1934. Depois vai o governo constitucional, que vai de 34 até 37. E depois vai o Estado Novo, de 37 até 45. O Estado Novo, uma das coisas que ajudou muito a sustentar o Estado Novo, foi tanto aí o pretexto da ameaça comunista, quanto a Segunda Guerra Mundial, né, que vai começar em 39, vai se arrastar aí até 1945, ajudando aí a manutenção do Getúlio Vargas no poder. Então, esse governo provisório é o primeiro momento da Era Vargas. O Getúlio, ele não consegue ser ditador nesse momento ainda, mas ele já tenta centralizar o poder nas suas mãos. Ele não consegue ser ditador ainda porque ele está no chamado governo provisório. Ele tem ali que, pelo menos num primeiro momento, se mostrar diferente daqueles governos anteriores que eles vinham combatendo, os chamados governos das oligarquias antigas. Então, o Getúlio Vargas ele começa a decretar, governar por decretos-leis. Esses decretos-leis eram leis criadas pelo próprio Getúlio Vargas, que concentravam os poderes executivo e legislativo. Ele era o executivo e o legislativo. Ele governava sempre nesse período de 1930 até 1934, com esses decretos-lei, fundamentando assim, alguma coisa, considerando que a manutenção da Revolução 30 é necessária, ou seja, não havia Constituição. Era tudo com base nesses decretos-lei. Não havia Constituição, por quê? Porque a partir do momento que ele toma o poder em 1930, no dia 1º de novembro de 1930, a Constituição de 1891, ela é suspensa. Um comparativo aí com a Constituição assim que foi proclamada a República, a suspensão da Constituição de 1824. Então, só recapitulando aqui, a gente já vai na nossa terceira Constituição, quando chegar no governo constitucional do Getúlio Vargas. Recapitulando, Constituição de 1824, Constituição de 1891 e daqui a pouco vai ter a de 1934. Tá? Mas nesse período aqui, de 1930 a 1934, houve aí um vazio constitucional muito grande, porque suspensa a Constituição de 1891 e o Getúlio Vargas governando por decretos-leis. Outra coisa também que ele faz, assim que toma o poder nesse governo provisório, é nomear militares aliados a eles para substituir os governadores nos estados, os chamados interventores. Em alguns eram militares, em outros, sim. Mas a grande preocupação dele nesse momento era colocar aliados em pontos-chave, principalmente para poder, como é que eu poderia dizer, para evitar que alguém de um partido de oposição pudesse iniciar alguma reação aí contra esse governo provisório. Tá? Já nos 2 primeiros anos de governo provisório, a oligarquia paulista ela já vai começar a contestar essa provisoriedade do governo do Getúlio Vargas. Uma coisa provisória que já está durando 2 anos, que não tem uma Constituição. Ora, junta que a oligarquia de São Paulo ficou de fora e também
que eles não estavam sendo contemplados com cargos e com prestígio político dentro desse governo provisório do Getúlio Vargas. Então, a partir de 1932, a oligarquia paulista ela já começa a exigir a volta do regime democrático e a convocação de uma Assembleia Constituinte pelo Getúlio Vargas. Então, era uma tentativa das oligarquias paulistas enfraquecerem a Revolução aí de 30 para conseguir chegar ao poder, ou então ter novas eleições e eles conseguirem ser eleitos e restabelecer aí aquele modelo político antigo. Tanto é que nessa Revolução Constitucional de 1932, a Revolução Paulista, os paulistas eles pegam em armas, eles vão à luta realmente para poder tentar derrubar o Getúlio Vargas. Tem até um momento que 4 estudantes são assassinados, aquele Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que tem aquele cartaz bem típico que mostra muito livro de história, questão do Enem, o MMDC. Então, logo no começo da Revolução Constitucional de 1932, a Revolução Paulista, tinha muito movimento estudantil protestando contra o governo provisório do Getúlio Vargas. E num desses protestos, esses 4 estudantes, eles são assassinados num conflito com a polícia. Então, a bandeira dessa Revolução Constitucional Paulista, para poder convocar jovens para se alistar, o Senai, perdão, o Senai. Aquele mesmo que foi colocado o pato em 2016, aquele pato amarelo, pronto, já existia aqui e ele ajudou na Revolução de 30 também. Então, ele já é uma história bem antiga. Eu não sei se é o Senai ou se é a Fiesp. É a Fiesp, pronto, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, ela apoiou aqui a Revolução de 32, deu apoio em dinheiro também. Os industriais cederam parte das suas fábricas para poder converter em indústria bélica, para poder fazer armamento para lutar contra. As senhoras vendiam suas joias para poder arrecadar dinheiro, para poder armar os soldados. E vocês vão ver muito nas questões relacionadas a essa Revolução de 32. Com aquele MMDC, que foi a grande bandeira, foi em honra a esses estudantes aí para começar o movimento armado contra o governo provisório do Getúlio Vargas. E aquela figura clássica do bandeirante paulista, para dar aquela noção do passado heróico de São Paulo, que São Paulo sempre esteve à frente, etc. Cabe muita crítica aí, principalmente com relação à figura dos bandeirantes, né? Porque a gente sabe que eles não foram tão heróicos assim. Tem muito assassinato, estupro por trás da figura dos bandeirantes. Mas que aqui nesse contexto foi utilizado como uma forma de pegar uma figura histórica para poder incentivar os paulistas a irem à luta contra o governo Vargas. Claro, o Estado contra a nação inteira, mesmo tendo muito poder econômico, São Paulo é derrotado nessa Revolução Constitucional de 1932, com o fechamento do Porto de Santos. Getúlio Vargas vai e determina o fechamento do Porto de Santos. Enviando tropa para o Porto de Santos, você está praticamente bloqueando uma das principais fontes de renda do estado de São Paulo, a exportação, tanto para o exterior quanto para o Brasil mesmo, saindo por meio do Porto de Santos. Então, eles deixando de arrecadar dinheiro, consequentemente, eles são enfraquecidos e são derrotados. Mas só que o Getúlio, para apaziguar essa história aí, em 1934, ele resolve ceder, dando início aí ao governo constitucional, que vai de 34 até 37. Que foi aí, acabou sendo uma conquista do estado de São Paulo. Não acabou de vez com o governo provisório de Getúlio Vargas, mas conseguiu com que fosse promulgada, votada uma Constituição. Então, essa Constituição de 1934, ela é baseada na Constituição da Alemanha. A Alemanha, que ainda era república, o Hitler ainda não tinha tomado o poder. Então, baseada na Constituição da República Alemã. Foi uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi votada por uma base aliada totalmente favorável a Vargas. E aqui está um dos pontos principais. É aqui que na Constituição de 1934, uma das maiores conquistas, o voto secreto
e feminino, e a criação do Tribunal Superior Eleitoral para poder coordenar o processo eleitoral. Tanto para a questão de organizar, deixar a coisa mais centralizada, quanto mais moralizada. Não deixar nas mãos dos partidos políticos, como acontecia até 1930 na chamada República Velha. Voto secreto e voto feminino, tá? Fixem isso. Estabeleceu princípios da legislação trabalhista, ele coloca na Constituição princípios, né? Aqui, só poder trabalhar a partir dos 14 anos, a jornada de trabalho, a licença maternidade. A consolidação das leis trabalhistas, propriamente ditas, só serão na década de 40. Criou o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. É aqui que começa a ser implementado o ensino primário. Até então, como eu tinha falado na aula passada, quem quisesse aprender a ler, quem quisesse se alfabetizar, tinha que ou pagar um professor particular ou pagar uma escola particular. Não existia escolas financiadas pelo governo. E aqui ele cria o ensino primário, principalmente. Depois vai criar o ensino universitário também, regido, organizado pelo Ministério da Educação e do Trabalho. Ele junta aqui Ministério da Educação e do Trabalho, duas vertentes. A educação para trabalhar a parte da formação e também, ao mesmo tempo, ele quer ter controle, ele quer manter perto, tá? Uma das coisas é você manter, das grandes estratégias do Getúlio Vargas, era manter perto e manter do lado dele para poder evitar, espionar também, e evitar e conseguir, talvez, debelar a tempo possíveis revoltas. Então, o Getúlio ele cria esse Ministério da Educação e do Trabalho aí, com esses dois viés. Tanto de criar uma imagem e uma moralização de um governo que está dando atenção à população aí, implementando o ensino primário, o ensino universitário. É criada também a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já existia a universidade desde a época da vinda da família real, mas não era chamada universidade, não era de cunho, não era uma autarquia federal. E é criado também o Ministério do Trabalho, também com o viés, tanto o viés populista, quanto de centralizar, de regulamentar as questões trabalhistas e as questões sindicais, manter realmente perto ali sob o olhar sanguinário do vigia, né? Então, as disputas políticas, né, durante esse governo, do governo provisório, elas são marcadas pelas disputas de dois grupos políticos. A AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo político de extrema-direita com ideologia fascista e nacionalista. Né? Inclusive, o símbolo era aquela letra sigma do alfabeto grego, a letra, a bandeira do Brasil e aqueles três de dele, Deus, Pátria e Família, tá? Não é coisa de agora, é coisa de aqui da época de 1900, da década de 30, esse Deus, Pátria e Família, tá? Se vocês verem por aí, pode ser também do Plínio Salgado, pode ser dos integralistas. Se vocês verem com a bandeira do Brasil, verem a letra sigma e Deus, Pátria e Família, tá? Pode ser dessa época também, mas pode não ser. Era esse grupo de extrema-direita, com ideologia fascista e nacionalista, extremamente moralista, voltado para os valores tradicionais da família tradicional brasileira e cristã. A Aliança Nacional Libertadora era um grupo de extrema esquerda, já com a ideologia comunista e nacionalista. O Getúlio Vargas, a gente vai ver que o Getúlio ele concentra o açúcar, tempero e tudo que há de bom de todos esses dois aqui, desses dois extremos, tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda. Vejam só que assim, ele gostava de si mesmo, no final das contas, assim, ao meu ver, a questão que eu já vi do Getúlio Vargas, ele gostava de si mesmo, do culto a ele próprio, não sendo de direita nem de esquerda, tanto é que depois vão aparecer frases que dizem que ele era o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Por isso que ele conseguiu aí se manter 15 anos no poder, porque se ele fosse só o pai dos pobres, ele não teria conseguido esse feito. Porque, vejam bem, o Getúlio Vargas, ele traz características da extrema-direita, ele simpatiza, ele flerta com o fascismo do Mussolini, o fascismo também depois do Hitler no começo,
com nacionalismo, só que ele é também anticomunista. Mas ele é um anticomunista, mas ele também ele defende a causa operária. Ele quer os trabalhadores do lado dele. Mas ele não quer os trabalhadores totalmente revolucionários. Mas ele defende os sindicatos. Mas sindicatos controlados pelo Estado, tá? Então, ele é uma mistura dessas duas coisas aí. E no final das contas, a gente... Eu, por exemplo, eu não sei vocês, o Getúlio ele gostava muito de si mesmo, da figura dele. E nem tanto com a direita, nem com a esquerda. Ele pegava o que tinha assim, de cada um para poder criar a figura centralizadora dele, Getúlio Vargas. Tanto é que esse grupo aqui, a Aliança Nacional Libertadora, ele tem a liderança do Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo lá da coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes aqui, ele vai se associar com a União Soviética, ele vai manter contato com a União Soviética, com aquele comitê dos soviéticos, que era acho que era o Comiterm, que ele fazia esse intercâmbio com as nações aí, para dar apoio a uma possível implementação do comunismo. Mas só que, assim, apoio prático realmente da União Soviética não tinha apoio de fato para a Aliança Nacional Libertadora. Era mais troca de correspondência, troca de ideia. Mas, enfim, o Luiz Carlos Prestes, ele tinha esse contato com o Comintern da União Soviética. E ele planejou uma coisa chamada Intentona Comunista, que eram ataques em 3 cidades estratégicas brasileiras no ano de 1935, que ela tinha o objetivo de derrubar o Getúlio Vargas e instaurar o comunismo no Brasil. E ela contou com a participação em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Tá? Só voltando aqui, só para vocês verem também, né? As disputas políticas. Tinha a A e B, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Os dois faziam oposição a Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas estava aqui bem no meio. Ou seja, realmente reforçando a tese de que ele era centrado na figura dele. Então, essa intentona comunista, encabeçada pela Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes, ela foi totalmente fracassada. Só o que acontece? Eu falei que tinha tido o apoio da União Soviética. O apoio não direto, mas ela chegou a mandar para cá, para o Brasil, uma agente que era a Olga Benário, depois Olga Prestes. E essa agente infiltrada do Comiterm, ela vai ter um caso com o Luiz Carlos Prestes. Eles vão casar, vão ter uma filha, e aí que vai dar aquela origem, aquela questão do Getúlio Vargas depor a Olga Benário para a Alemanha nazista e a Olga depois ser morta nos campos de concentração. Então, é aqui que surge toda essa história, que é nesse contexto. A Olga chega ao Brasil como agente do Comintern soviético, conhece o Luiz Carlos Prestes, aqui nesse contexto da Aliança Nacional Libertadora, planejando a intentona comunista. Eles têm um caso, ela engravida, e passam a viver aí um tempo em união. Depois, o Getúlio Vargas, ele vai e deporta a Olga Benário. Aí já mostrando aí uma clara simpatia, um aceno aí inicialmente pro Hitler. O Brasil só vai entrar, de fato, na Segunda Guerra Mundial e com os aliados depois que um submarino brasileiro é bombardeado por um submarino alemão. Até então é uma neutralidade. Tem também o Plano Cohen. Esse Plano Cohen aqui foi a chamada fanfic total, inventada pelo Getúlio Vargas para justificar a ditadura do Estado Novo, né? E foi uma descoberta que a polícia descobriu um plano de comunistas e integralistas. Olha só, os dois inimigos do Getúlio Vargas. Era um atentado comunista forjado por Vargas integralistas e foi utilizado como pretexto para a instauração de uma ditadura contra os comunistas. Só que os integralistas também eles vão ser jogados de lado depois com a implementação do Estado Novo. Então, havendo esse plano Cohen, foi descoberto esse plano, imaginem só rádio nessa época, jornal, pouca gente sabia ler. Então,
tinha-se assim, às vezes a gente questiona como é que o pessoal acreditava. Como é que o pessoal acreditava nisso, nesses planos forjados. Até hoje o pessoal ainda acredita, com várias fontes de informação, com várias fontes de informação para poder dar um senso crítico maior, vários tipos de opinião. Imagine uma época dessa que só tinha rádio e jornal. Praticamente só esses dois meios de comunicação. E ainda uma população que de maioria analfabeta, que não tinha um acesso muito grande ao ensino, tanto primário quanto ao ensino universitário, e também que confiava, tinha o Estado como alguém que fosse digno de muita credibilidade. Ah, se o governo está dizendo isso, ele talvez não vá mentir. Então, a gente tem que pensar com esses olhos do pessoal nessa época. Se até hoje o pessoal ainda acredita em fake news e com toda a informação disponível, com várias fontes disponíveis, imagine uma época dessa com fontes limitadas e ainda com um senso crítico limitado. Então, colava realmente e colou. Então, a partir desse plano Cohen, Getúlio Vargas já tem um pretexto para a implementação da ditadura do Estado Novo, em 1937, que vai se perpetuar até 1945. Né? O Estado Novo é a terceira e última fase da era Vargas e corresponde a uma ditadura com uma tendência fascista. Uma tendência fascista, mas ao mesmo tempo de reunião em torno de culto à figura do Getúlio Vargas, quase um Führer, mas não. Mas o Getúlio, ele não chegava a ser um Führer, nem um Dulce, que nem um Mussolini, nem um Stalin. Ele era o Getúlio Vargas, ao seu modo mesmo, assim, uma ditadura bem a brasileira. Tinha tendências fascistas de centralização, de culto à personalidade dele. Inclusive, o culto à personalidade não é uma coisa só de ditadura de direita, como do Hitler, como do Mussolini. Também foi do Stalin na União Soviética. Então, ele tinha essas tendências fascistas e, ao mesmo tempo, a aproximação com o proletariado. Tanto para enaltecer cada vez mais a figura dele, criar ali uma nova classe que aparentemente estava sendo beneficiada com as leis trabalhistas, e assim, proporcionalmente para a época, eles estavam realmente sendo beneficiados com regulamentação de jornada de trabalho, regulamentação de idade, licença maternidade, tudo isso foi um avanço. Então ele traz para o lado dele ali aquele proletariado industrial. Só destacando aqui, dando muita ênfase nisso, o Getúlio Vargas, a maior parte dessas questões trabalhistas dele foi voltado para o proletariado industrial, para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores do campo, eles são praticamente desprezados aqui nesses governos do Getúlio Vargas. Então, dizer que ele teve essa aproximação com as classes trabalhistas, com as classes populares, vocês têm que sempre se atentar a isso. As classes trabalhistas urbanas, as classes trabalhistas rurais, elas ainda passaram aí um tempo desassistidas, tanto de previdência quanto de regulamentação. A Constituição de 1937, essa Constituição chamada polaca, porque foi baseada nos fundamentos do regime fascista polonês, e foi outorgada, foi imposta. Ele chegou lá, justificou com um decreto-lei e impôs a Constituição de 1937. Lá se vamos nós, nossa quarta Constituição. Foi regida por esse jurista chamado Francisco Campos e ela decretava o Brasil, configurava o Brasil como um Estado unitário, autoritário e antiliberal. Ela permitia aí a questão da censura política e da censura à imprensa por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. Tinha as características autoritárias, as prisões políticas, partidos postos na legalidade também. Tudo isso fundamentado na Constituição outorgada de 1937. E o Estado unitário aí aos moldes aí do Império. Tanto é que quando Getúlio Vargas inaugura essa ditadura do Estado Novo, e que ele coloca em formato de Estado unitário a centralização política ao redor da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, ele faz uma cerimônia pública que ele pega a bandeira dos estados do Brasil
coloca todas elas lado a lado e queima todas. Queima todas, coloca num vaso de barro e hasteia a bandeira do Brasil. Ele disse que a partir daquele momento não existia mais os estados, existia o Brasil. Então, a partir daquele momento era o Brasil. E dando uma mensagem muito clara mesmo ali dos seus princípios personalistas, autoritários, voltados para a figura dele, para o culto a ele. As características do Estado Novo eram a ditadura com tendência fascista, censura, repressão à imprensa, às oposições, aos partidos opositores e o controle dos trabalhadores. O controle dos trabalhadores, mas pelo viés populista, pela propaganda em si, do que pela violência. Inclusive, os sindicatos eram legalizados, não eram ilegais, mas eles estavam sob o controle estrito do Estado. Então, mantinha ali próximo como um grande aliado, tanto político como eleitoral, para legitimar mais ainda a manutenção do Getúlio Vargas. Tem também esse departamento de imprensa e propaganda, departamento de imprensa e propaganda que vai ordenar tanto a promoção da imagem do Getúlio Vargas como o pai dos pobres, como a mãe dos ricos, mas isso daí não foi tão divulgado, quanto à questão da educação, do Getúlio Vargas como um líder, provedor, protetor das crianças, dos mais frágeis e vulneráveis, quanto também ele vai a outra vertente, a vertente da censura aos meios de comunicação e aos partidos políticos. O Departamento de Imprensa e Propaganda também regulamentando os meios de comunicação oficial. E é aqui que entra aquele programinha Voz do Brasil, que foi criado aqui nesse primeiro período da Era Vargas, para dar as notícias oficiais do governo. Perseguição a comunistas, o trabalhismo também, o Getúlio Vargas aí com muito culto à imagem, à figura dele como o pai dos pobres, por ter conseguido muitas conquistas aos trabalhadores. Ele consegue o controle dos sindicatos por meio da consolidação das leis trabalhistas, né? A gente viu que lá no momento que ele tomou o poder, no governo provisório e no governo constitucional, são instituídas leis trabalhistas, tá? Mas a consolidação das leis trabalhistas, ela é de fato efetivada com a CLT durante o Estado Novo. E deu uma popularidade aí enorme ao Getúlio Vargas, apoio desses sindicatos, e também permitiu aí o controle. Ora, se ele favoreceu aquela concessão de direitos, aqui nessa época ainda se via como um favor. Então, não precisava ele se esforçar tanto para ter esse controle assim, dos sindicatos, porque realmente ele já tinha uma empatia natural pelo que ele tinha feito. A nacionalização da economia também, criação de empresas estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Rio Doce. São criações da época do Estado Novo, tá? Só para vocês não se confundirem, CLT, Companhia Siderúrgica e Companhia Vale do Rio Doce são do Estado Novo. A Petrobras, ela só é criada no segundo governo do Getúlio Vargas, quando ele é eleito, tá? Não confunda, a Petrobras e o BNDES são criados por eles no segundo governo dele. Não vai ser nesse momento aqui agora do Estado Novo, da era Vargas de 30 a 45. Coloquem isso na cabeça, porque às vezes isso é uma pegadinha. Ah, Getúlio Vargas. Não. Petrobras e BNDES são da década de 50. Mas aqui nesse momento era a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Para quê? Era justamente para lançar a indústria de base. Ora, como é que o Getúlio Vargas era só de direita? Se a direita, se a IB, Ação Integralista Brasileira, ela tinha também um certo entreguismo de entregar o patrimônio do Brasil, tanto mineral, etc., para exploração estrangeira, porque eles diziam que o estrangeiro tinha um capital maior, um capital mais forte, e, consequentemente, traria um desenvolvimento maior para o Brasil. Já o Getúlio, não, ele ia na contramão disso daí. Ele defendia a nacionalização da economia. E é aí que ele lança aí as bases mesmo da industrialização efetiva do Brasil. Ele lança a nossa chamada indústria de base, é lançada pelo Getúlio Vargas. O Juscelino Kubitschek, ele só vai conseguir aqueles feitos dele na década de 50, da construção de Brasília, trazer a Volkswagen, aquelas montadoras para o ABC Paulista,
porque o Getúlio Vargas ele lançou a indústria de base na década de 30. E o que é a indústria de base? É a indústria que vai realmente dar base a todo o restante da industrialização. É pegar o mineral e transformar em aço, transformar em ferro, em material utilizável pela indústria para poder transformar num bem consumível, num bem durável ou então num bem durável. Então, é isso. Ele cria a indústria de base. A Vale do Rio Doce, para poder ter o monopólio da exploração mineral, dos minérios, do ferro, manganês, chumbo, etc. A Vale do Rio Doce tem esse controle. E a Companhia Siderúrgica Nacional, ela, perdão, vai ter o controle do processamento dessa matéria-prima para poder transformar essa matéria-prima em para poder vender para as indústrias que fossem nascer. É realmente vender, por exemplo, comprava da Vale do Rio, a CSN comprava da Vale o ferro bruto e transformava em chapas de aço e vender para uma indústria, para fazer carro, para fazer faca, para fazer rádio, televisão, etc. Para o que precisasse, para fazer ferro, para a construção civil, para o que precisasse. Aqui um exemplo ilustrativo. E também ele tem essa política aí de boa vizinhança. Ele tem essa neutralidade no início da Segunda Guerra, como eu falei. Inclusive, ele foi até mais simpático ao regime do Hitler no começo, quando ele deporta a Olga Benário para a Alemanha. Outra coisa também, dessa neutralidade dele, que não foi tão neutro assim no começo, foi que de 1937 ele se baseou na Constituição da Polônia. Então, ali de 39 até 42, ele vai manter 43, que foi quando ele deportou a Olga Benário, se não me engano, vai ter essa neutralidade. A partir do momento que os submarinos brasileiros são bombardeados na costa por submarinos alemães, o Getúlio Vargas resolve aí, se decide a entrar do lado dos aliados. Mas vejam que cortina de fumaça, né? O Getúlio Vargas já está aí com vários anos, começou em 37, já está com 5 anos de ditadura do Estado Novo. E também ele já começa a ser contestado, né? Está 5 anos ali, está sem eleição, beleza, está com o apoio da classe trabalhadora, dos sindicatos, mas o que que acontece? Tem a classe empresarial, sempre tem. A classe empresarial entreguista, que queria se aliar aos Estados Unidos, aos aliados. E para poder não pôr em risco a sua manutenção no poder, o Getúlio Vargas aí aconteceu esse episódio desse bombardeio e ele resolve aí se decidir por juntar-se aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele recebeu até empréstimos dos Estados Unidos para poder lançar aí a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional no Brasil. E aí o Brasil, de fato, declara guerra ao eixo, à Alemanha, Itália e ao Japão. Ao término da guerra, durante a guerra ele estava com popularidade em alta. Geralmente, durante esses momentos de guerra, os líderes políticos eles tendem, geralmente, a ter uma popularidade alta. A não ser que eles sejam muito sacanas, realmente. Mas o Getúlio ele conseguiu manter uma popularidade durante o período da guerra. Só que a guerra vai acabando e vai se desgastando. A gente vê que a Segunda Guerra Mundial, ela acaba mesmo na Europa, começa a declinar a partir de 6 de julho de 1944, que é o chamado Dia D, que é o desembarque daquelas tropas lá na Normandia e que começou a questionar e realmente minar o poderio bélico da Alemanha. Então, a partir de 1944, o Getúlio Vargas já começa a ser visto como uma ameaça às democracias e ao liberalismo mundial. Essa guerra acaba e aí começa mais ainda a pressão dos empresários, da classe média e de políticos brasileiros descontentes com a falta de liberdade e passaram a exigir a democratização do Brasil e a realização de eleições para a presidência em 1945, porque afinal já está aí com quase 10 anos de Getúlio Vargas no poder. Ele concede aí a volta dos partidos políticos, percebendo aí que o cerco estava se fechando para ele, ele permite a volta de alguns partidos políticos, a fundação de novos partidos, mas o Partido
Comunista ele ainda estava na ilegalidade. O Partido Comunista foi cassado, posto na ilegalidade. Então, os partidos são esses: o PSD, o Partido Social Democrático, ligados a Vargas e Eurico Dutra, o Partido Comunista Brasileiro, pautado no comunismo soviético. Esse Partido Comunista Brasileiro tem à frente aí o Luiz Carlos Prestes, tem o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado no trabalhismo varguista, e a UDN. A UDN aí que guardava ainda talvez raízes da Ação Integralista Brasileira, que era a União Democrática Nacional, que era o conservadorismo a favor do capital estrangeiro, do investimento estrangeiro, da privatização e da concessão das riquezas minerais e naturais para a exploração do capital estrangeiro. A UDN eram os entreguistas, que nem atualmente os partidos, né? Então, a UDN era a oposição de Vargas. E a base aliada do Getúlio era o PSD e o PTB. O PTB era mais relacionado aos sindicatos aliados ao Getúlio Vargas. E o PSD, ligados a Vargas, a Dutra e aos militares e empresários nacionalistas ligados ao Getúlio Vargas. O PSD é o partido do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai ser eleito pelo PSD. Inclusive vai ter aí, a gente vai ver depois na história que vai ter o Getúlio Vargas, vai ter a eleição dele questionada por setores conservadores, principalmente o Juscelino Kubitschek, perdão, vai ter a eleição dele questionada por setores conservadores, principalmente da UDN, justamente questionando porque ele era ligado ao PSD, ao partido do Getúlio Vargas. Só que vai ter aquele contragolpe do Marechal Lott, ele vai conseguir assumir. O Partido Comunista Brasileiro já é quase que enfraquecido, e o PTB. O PTB, ele tinha um membro aqui do PTB que era o Lindolfo Collor, que era o ministro eu não lembro, da Fazenda, se eu não me engano, que era o avô do Fernando Collor de Mello. Aí o Collor de Mello, depois, lá na década de 90, vai se propor como um revolucionário, como um caçador de marajás, quase que defendendo a meritocracia dele, que venceu na vida. Sendo que o avô dele já tinha raízes na política aqui desde a época do Getúlio Vargas e pertencia ao PTB. Lindolfo Collor foi ministro do Getúlio Vargas. Então, prosseguindo aqui, Vargas ele chega a ser cassado em 1945 com essa abertura política e eclode esse movimento queremista, que era um fenômeno popular das massas ligadas ao trabalhismo e que queria a permanência do Vargas no poder, se estendesse mais tempo no poder, só que agora com uma nova Constituição. No final das contas, era assim: o PSD era do Vargas e do Eurico Dutra. O Eurico Dutra seria o sucessor natural do Getúlio Vargas, o candidato indicado e apoiado por ele. Só que o Getúlio Vargas ele não queria deixar o poder ainda. Então, nos bastidores, ele fomentava esse movimento chamado movimento queremista, querendo Getúlio de volta e com uma Constituição. Então, nos bastidores, o Getúlio incentivava esse movimento, o pessoal fazer passeata e esses movimentos em apoio a ele para poder ele se manter no poder. Mas só que acaba que tem eleição e quem é eleito é o Eurico Dutra. Eurico Dutra sendo eleito, começa aí a era da República Liberal. Aí já começa aí que alguns dizem como se fosse uma espécie de uma terceira república, não, a terceira fase da República Brasileira. Aqui a parte da cultura dos anos 30 e 40, a era do rádio, os programas de auditórios, musicais, radionovelas. O rádio aqui tinha muito destaque na comunicação, com o meio de o veículo de comunicação em massa principal aqui era o rádio, tanto dos programas de auditório, quanto de novela, quanto de comunicação. Tanto que o rádio foi muito explorado pelo Getúlio Vargas nessa época. Aqui, como eu tinha falado, né, a Hora do Brasil, que hoje em dia é a Voz do Brasil, e já nesse tempo aqui já era 6 horas da tarde, tá? Até hoje em dia é 6 horas. Aqui também a obrigatoriedade da norma culta da língua portuguesa a ser ensinada nas escolas, porque ele cria o Ministério da Educação e do Trabalho, e esse Ministério da Educação e do Trabalho ele tem que ter um projeto político pedagógico para o Brasil. E esse projeto político pedagógico para o Brasil
pregava a obrigatoriedade da norma culta da língua portuguesa. O período populista é depois do Estado Novo? Sim, o período populista do Getúlio Vargas é na década de 50, quando ele é reeleito, quando ele volta por meio do voto direto. É o chamado período populista dele, porque ele realmente ele foi eleito por voto direto pela via democrática e continuou ainda aquele culto à imagem do Getúlio. Mas o populismo é o nome dado aos governos que vai ter a partir de Eurico Dutra até o final da década de 60, até a década de 60, o ano de 1964, com o golpe militar. São chamados governos populistas, ou as repúblicas populistas, que vai de 1945, com a eleição do Dutra, até a deposição do Goulart no golpe militar de 31 de março de 1964. Então, é sim, o período populista é depois do Estado Novo. O samba exaltando o trabalho, aquela coisa da Carmen Miranda, etc. Aquela coisa mesmo bem estereotipada de oferecer a mulher brasileira, aqueles vídeos da Carmen Miranda com aquela fruta cheia na cabeça, aquela cabeça cheia de frutas, o que a baiana tem. E durante muito tempo daí foi vendido como a imagem externa do Brasil, principalmente nessa época aqui de rádio, que ainda também não tinha televisão. Então, termina aí o Getúlio Vargas, ele consegue sair dignamente aí, ele convoca as eleições, mesmo o movimento queremista não dando certo, tem a eleição e Eurico Dutra é eleito. Depois, na próxima aula, a gente vai começar as repúblicas populistas, a aula 13, que aí é o chamado período populista. Eu vou explicar por quê. Então, vou parar aqui o compartilhamento da tela. Outra coisa, eu tinha visto aqui um vídeo do Getúlio Vargas falando aos pracinhas no fim da Segunda Guerra, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, no final da Segunda Guerra Mundial. Eu nunca tinha ouvido a voz do Getúlio. Aí eu achei esse vídeo, um dos poucos vídeos que tem com a voz dele. Esse aqui é ele discursando aos pracinhas da FEB, em 1945, no Rio de Janeiro. Depois eu vou mostrar outro dele, em 1952, ele discursando para os trabalhadores. Espera, eu vou projetar aqui a tela. Só para vocês, só a título de curiosidade mesmo, para vocês conhecerem a voz do Getúlio. Muito ruim aqui a transmissão. Eu transmiti bem aqui. Tá dando muito eco. Mas enfim, o vídeo é esse, para depois, se alguém tiver curiosidade de conhecer mais aí sobre o Getúlio Vargas. Aquela música depois, aquela bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, ela só vai ser da campanha do Getúlio Vargas para a presidência na década de 50, tá? Então isso daí eu vou falar na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Então, eu vou encerrando por aqui a aula de hoje. Boa noite, pessoal, e até a próxima semana. Próxima semana a gente parte para a República Populista.